Pronto. Boa tarde, gente. Vamos continuar a aula aqui sobre coloração de vértices. Continuar porque a aula passada eu iniciei esse assunto e eu falei de alguns resultados, inclusive a gente vai passar por eles de novo aqui nessa aula, porque são necessários para o conteúdo dessa aula de hoje, que vai ser tudo uma construção de resultados para chegar ao final o Teorema de Brooks. Então, o Teorema de Brooks é onde a gente vai aplicar os resultados tanto da aula passada quanto dessa aula de hoje. Bom, então o que a gente viu na aula passada, né, para rever e também relembrar um pouco o que é cada definição que a gente vai aplicar aqui. Vimos a definição inicial sobre o que é uma coloração de vértices, né? Vimos o que é uma coloração própria, o que é um grafo K-colorível, o que é um grafo K-cromático, o que é um grafo crítico, certo? Falando bem rapidamente, né? O grafo ele é K-colorível se ele admite uma coloração com no máximo K cores, né? Coloração própria. E coloração própria é uma coloração de vértices em que vértices vizinhos recebem cores diferentes. Isso é coloração própria. E aí uma K-coloração própria é você conseguir uma coloração de vértices com K cores. Não necessariamente é o menor número de cores. O menor número de cores, se é K, então a gente diz que o grafo é K cromático, ou seja, o número cromático do grafo é igual a K. E aí, a gente também tem a definição de grafo crítico, e que aqui a gente associa um parâmetro também, né? Um grafo K crítico, por exemplo, é um grafo que ele é K cromático e para todo subgrafo deste grafo que você considerou, você tem que o número cromático do subgrafo necessariamente é menor do que o número cromático do grafo. Então, necessariamente, para qualquer subgrafo que você tome, o número cromático, ou seja, o menor número de cores para colorir aquele subgrafo, os vértices daquele subgrafo, é menor do que K, porque o grafo aqui ele é K cromático. Beleza? Então, dado isso, a gente estabeleceu algumas relações, né, que o número cromático tem com os parâmetros deltinha e o deltão. E relembrando um pouco, né, a gente viu aqui se o grafo ele é K cromático, K crítico, então o deltinha é maior ou igual do que K menos 1, né? A gente viu uma coisa dessa. A gente também viu algo que se referia ao grafo ter pelo menos K vértices com grau maior ou igual a K menos 1, é uma consequência bem direta do que eu acabei de falar. E a gente também viu alguns resultados em relação ao deltão. E lembrando aqui rapidamente, a gente viu um limite superior. A gente viu que o número cromático para qualquer grafo ele é menor ou igual a deltão mais 1, certo? E a gente viu dois jeitos de demonstração. O primeiro foi um jeito construtivo, ou seja, a gente consegue atribuir uma deltão mais 1 cores para qualquer grafo que seja, respeitando, né, sendo uma coloração própria. E uma outra foi por contradição. E aí, nessa por contradição, a gente usou muito os resultados anteriores que associam ao deltinha e o próprio deltão também. Enfim, isso foi o que a gente viu na aula passada. Também vimos algo bem forte, que inclusive a gente vai usar isso aqui nessa aula de hoje, que é, se o grafo ele é crítico, então nenhum corte de vértices é uma clique. E então, como consequência disso, a gente viu que todo grafo que é crítico, ele é um bloco, ou seja, ele não tem um corte de vértices com um único vértice. Ou seja, ele não tem articulação. Ele é um bloco. Bloco é grafo que não tem articulação. É um grafo que ele é dois conexo, né? E o menor número de cores ou de vértices que você remover é pelo menos dois. Tá? Isso é um bloco. E aí, então, você sabe que esse grafo, né, crítico, então, não tem articulação. Beleza? Isso a gente viu. Bom, e isso daqui é importante porque nessa aula a gente vai aplicar muito no caso de você olhar um grafo que ele é crítico e, em relação a isso, qual é o corte, como são os cortes de vértices em relação a ele. Tá? Bom, e com isso, ainda nessa aula, a gente relacionou o número cromático com corte de vértices, né? Claro, é o que o resultado está dizendo aqui, né?
o gráfico é crítico, então o corte de vértice ali não ter clique, não ser uma clique. Bom, e não falei aqui, mas corte de vértice, só para recapitular, é o que? É o conjunto de vértices em que, após a sua remoção do grafo, o número de componentes conexos que fica é maior do que era antes, certo? Então, se o grafo era conexo, quer dizer que com a remoção desse conjunto de vértices você desconectou. Se ele já não era conexo, mas ainda assim é o corte de vértices que você está tratando, o número de componentes vai aumentar, né? Você vai desconectar alguma parte aí, alguma componente conexa aí. Bom, e aí, com essa revisão em poucos minutos, né? Vamos para o primeiro resultado que está aqui se relacionando a um grafo que é crítico e ele tem um corte de vértices com dois vértices. Antes de falar de resultado, né, vamos apresentar uma definição em relação a esse tipo de grafo, tá? Então, vamos lá. O grafo, ele é K-crítico, e aí vamos considerar que o grafo tenha um corte de vértices com dois vértices, beleza? Ele tem um conjunto de vértices de dois vértices, que pela sua remoção do grafo, esses dois vértices você desconecta. Nem todo grafo tem isso, né? Você pode ter grafos que o menor número de vértices que você remova e você desconecte, que você aumente o componente conexas, ou seja, que seja um corte, seja maior do que 2. Mas vamos considerar o caso em que tenha um corte de tamanho 2. Bom, o que você sabe é que se o grafo é crítico, tá crítico, e ele tem um corte de vértices de tamanho 2, então é necessário que esses vértices não sejam adjacentes. Concordam com isso? Por quê? Vocês concordam? Não concordam? Bom, vocês não falando, então eu vou continuar. Então, a gente sabe que se tem um corte com dois vértices nesse grafo G, que é K crítico, a gente sabe que esses dois vértices não podem induzir numa clique. Por quê? Grafo que é K crítico não tem corte que é uma clique. Não tem. Então, isso daqui, como o grafo é K crítico, e eu estou considerando que tem esse corte, não é uma clique. Então, eles não podem ser vizinhos, utilizando esse resultado da aula passada. Beleza? Ia falar uma coisa, Leandro? Eu ia falar que agora eu concordo. Ah, tá bom. E aí? Bom, vocês lembram do que a gente viu lá também em relação a esse S componente, certo? Então, S é o conjunto que você tem os vértices de corte ali. É o conjunto de corte. E aí você vai ter as componentes que vão ser as componentes conexas que ficam. Além disso, os vértices do corte. Isso é o que a gente definiu na aula passada lá, essas S componentes. Então, a separação seria mais ou menos assim que eu fiz lá na aula. Isso aqui é o S, e aqui você tem as componentes. Não necessariamente são três, né? E aí vamos estudar melhor isso daqui, tá? Bom, mas o que que é esse grafo GI, né? Esse grafo GI, então, é tanto essa componente conexa que fica aqui, além dela, os vértices também com as arestas, né? Desse conjunto S, tá? Então, G1 é o subgrafo induzido por essa componente conexa, união esse conjunto de vértices S aqui. Isso é o G1. O G2 é esta componente conexa que tem aqui, união, esse conjunto de vértices S. O subgrafo induzido por G2 aqui, né? Esse conjunto de vértices, união, esse conjunto de vértices, é esse G2 aí. Tá? A mesma coisa em relação ao G3 e tal, isso vimos na aula passada. Tá? Mas olha só que importante que a gente vai estabelecer em relação ao grafo que é crítico, K crítico, e que ele possua o corte de vértices de tamanho 2. Tá? Então,
a gente vai ter as componentes GI, que eu acabei de explicar novamente quem são, e a gente vai ter de dois tipos, tá? A gente vai ter de tipo um e a gente vai ter de tipo 2. Então a gente vai ter a componente vai ser de tipo um se toda K-1 coloração para esse pedaço, para esse GI, atribui a mesma cor para U e V. Ou seja, a gente sabe que o grafo ele é K-crítico. O grafo todo ele é K-crítico. E aí, se ele, a gente sabe que ele é K-crítico, necessariamente esse pedaço aqui, assim como todos os pedaços, é só sobre ele que eu estou falando, né? Um pedaço específico aqui é esse G1 juntamente com esse conjunto S, subgrafo induzido por isso. Eu sei que a coloração de vértices para este subgrafo é menor do que foi para todo o grafo. Então eu sei que este pedaço aqui ele é K-1 colorível, porque o grafo todo é K cromático. Então aqui é menor. Então é K-1 colorível. Então, ele vai ser de tipo um se toda K-1 coloração naquele subgrafo ali possui a mesma atribuição de cores para U e V. Ou seja, o IV recebe a mesma cor em todas as K-1 colorações daquele pedaço. E você também pode ser que tenha do tipo 2, que é em toda K-1 coloração. No pedaço que você está olhando, a U e V recebem cores diferentes. Então, em toda K-1 coloração, U e V recebem cores diferentes em relação àquele pedaço que você está olhando. Tá? Então, vamos entender aqui melhor num exemplo. Então, aqui está o grafo G. Tá? Esse aqui é o grafo G. E aí, bom, ele tem um corte de vértices de tamanho 2. É esse conjunto aqui, com esses dois vértices U e V. Veja, eles não são vizinhos. Está satisfazendo essa restrição, né? Porque é um corte, o grafo é K crítico, então ele, se é um corte aí, não pode ser vizinhos, tá? Qual é o número cromático desse grafo aqui? Você sabe me dizer? Qual é o menor número de cores desse grafo? 4? Não. É 4 ou não é 4? Vamos ficar com isso em mente, já já a gente responde isso, tá? Bom, não, mas por que aqui é 4? Você quer já argumentar o porquê que é 4, Leandro? Não, eu lembrei do ciclo aí, do triângulozinho, né? Mas é meio que um chute mesmo. É meio que um chute? Então, como é que a gente sabe dizer em relação ao número cromático do grafo? É um problema difícil esse, computacionalmente falando. Em termos de complexidade computacional é difícil, mas não olhando nos exemplos, a gente pode tentar pensar em atribuir cores e ver no que vai dar. Ver se pensar, pô, eu sei que aqui tem triângulo. Se tem triângulo é pelo menos três. Será que é possível eu ter uma atribuição de cores que com três cores eu colora todo o grafo? É esse o tipo de argumento que você tem que ter. Se não é possível, é porque é pelo menos quatro. Agora, é possível com quatro? Se for possível, então quatro é o menor número. Entendeu? Mas o primeiro de tudo seria o quê? Tentar colorir com três cores, porque você sabe que esse grafo tem triângulo, então pelo menos três tem que ter. Agora, será que é possível manter isso aqui com três cores? Beleza? Beleza. Tá? Mas olha só, uma dica que eu dou, um pouco já sabendo que eu estou olhando um grafo que é K crítico, é o seguinte. Olha só como a gente consegue responder que 4 sim é o menor número de cores dele. Bom, o que significa ser K crítico? É que para todo subgrafo, o número de cores tem que ser menor do que K. Isso aqui é um subgrafo, né? Né? Sim, sim.
Eu consigo colorir esse grafo com quantas cores? Qual é o menor número de cores que eu consigo colorir esse grafo aqui? 3, né? Com 3 eu consigo? Sim. Aqui, supondo que isso aqui seja a cor 1, né? Só para ficar em termos. Ah, se bem que tem cores aqui, né? Ah, tá. Então aqui foi esse coral e aqui eu vou pôr o azul escuro aqui. Ah, foi mal, ficou feia essa cor. É, rosa. 3 cores. Consegui. Conseguiria com 2? Não, porque tem triângulo. Então não dá com 2. Com 3 eu consigo. E ele é subgrafo deste grafo aqui. Como eu sei que o grafo é K-crítico, meio que pensando nessa engenharia reversa, então eu sei que o número cromático disso daqui tem que ser maior do que 3, porque 3 é do seu subgrafo. Então eu já sei que tem que ser pelo menos 4 para cá. Entendeu o argumento? Agora ficou legal. Agora, eu consigo colorir com 4 cores aqui? Professor, nesse grandão, no grafo G, Sim. né? Aham. Não consigo colorir com 3, não? Não sei. Vamos ver se dá. Então, na verdade eu sei que não, porque eu estou dizendo que ele é crítico e um pedaço menor dele deu com 3. Aham, é. Sim, Entendeu? sim. Então, baseado nisso, não. Mas se eu não soubesse disso daqui, será? Ou se eu não soubesse que ele é K crítico, será que eu não poderia? Pois é, eu acho que dá. Então, vamos lá, vamos tentar. Olha só. Será que esses dois U e V vão ter a mesma cor ou vão ter cores diferentes? Em relação a isso de falar tipo um, tipo 2, a gente vai ver já já, tá? Ainda não estou querendo trazer isso. Mas só a gente está aqui trabalhando colorir. Vamos tentar colorir o grafo. Esquece isso de ser tipo um ou tipo 2 os subgrafos ele associados, mas tá? Então vamos lá. Você quer tentar aproveitar a mesma cor aqui para esse pedaço aqui, ô Maria? Ou não? Pode ser, pode ser. Pode ser? Tá, Uhum. então vamos tentar usar as mesmas cores que eu usei aqui. Isso aqui foi rosa, né? Aí aqui o outro foi coral. Os outros foram azul claro, né? Aqui e aqui. E agora? Bom, eu sei que esse daqui não pode receber a mesma cor que esse. Certo. Então, tudo bem eu escolher uma dessas aqui arbitrariamente ou você tem alguma escolha? Não, pode escolher arbitrariamente. Tá, então eu escolhi essa daqui, tudo bem, eles não são vizinhos, né? E agora, aqui, posso escolher essa? Pode. É, não vai dar, não. Tá. E aí já era. As 3 cores aqui foram usadas nos vizinhos desse, então esse tem que receber uma cor diferente. E aí, Uhum. beleza? Tudo bem. Beleza. Eu tenho que atribuir uma nova cor para ele. E aí consegui uma coloração com 4, e como eu já sei de antemão, vou botar essa aqui. Eita, ficou horrível. Como eu já sei de antemão, já sei de antemão que o grafo ele é K crítico, né? Eu sei que ele é crítico aqui, nesse exemplo eu já estou dizendo, ele é crítico. Saber o número cromático dele é fácil, porque basta eu olhar um subgrafo dele, por exemplo, esse, e eu saber que aqui é com 3. Então eu sei que aqui tem que ser maior do que isso. Ok? Uhum. Tá Ok. bom. Então a gente consegue entender, realmente enxergar que ele é 4 crítico. Tá. Agora vamos tentar entender melhor. Professor, Sim, Carlos. deixa eu só fazer uma pergunta. Deixa. Não sei nem se tem muito, se vai ter, mas o fato de você trabalhar com um grafo, vamos supor, que seria o maior desse, esse maior aí, só que imaginando uma complexidade muito grande dele, e você dividir ele, por exemplo, nesse caso, em duas componentes aí, a dificuldade não seria quase que a mesma? Ou a dificuldade é muito grande de você definir? Depende. Depende muito. Né? Mas, então, essa pergunta sua se refere um pouco. Para que a gente está separando o gráfico em componentes, né? É um pouco isso? Isso, acho que é isso que eu quero fazer, exatamente, essa é a pergunta que eu queria fazer, isso aí. Pode ser que não mude de nada. Só são propriedades que, na verdade, o intuito principal delas aqui é a gente entender, mesmo que você não saiba quem é K, Carlos, mesmo não sabendo o valor, tá? Mas sabe que é algum K.
existe algum K. Não sabe quem é, mas sabe que existe algum K que satisfaz isso. Para as componentes aí menores vão ser K-1 no máximo, tá? E aí, Tá para ok. que a gente vai ter isso? O Teorema de Brooks. Então, o Teorema de Brooks, ele é um resumo disso tudo aqui, só para falar que para qualquer grafo você que não seja grafo completo e não seja ciclo ímpar, você consegue colorir com no máximo delta cores, deltão cores. E tudo isso que a gente está vendo aqui vão se aplicar naquele resultado lá na frente do Teorema de Brooks. Então, para que serve? Indo direto ao ponto é para isso. E em relação a aumentar a dificuldade, diminuir a dificuldade, realmente pode ser que não diminua muita coisa, não. Porque o que a gente está olhando aqui especificamente é considerando que no grafo tenha um corte de tamanho 2. Pode ser que nem tenha um corte de tamanho 2. Então está sendo bem restrito. Ainda assim, a gente consegue extrair resultado nessa particularidade que a gente consegue trabalhar depois no Teorema de Brooks. Beleza? Tá ótimo. Show! Então, voltando ao tipo 1 e tipo 2, em relação a este grafo K crítico, vai ter uma componente aí, se tiver uma componente, né? Em que toda K menos uma coloração desta componente, os vértices U e V recebem a mesma cor, vai ser do tipo 1. Vai ser do tipo 2 se para toda K menos uma coloração que a componente receber, que a componente tiver, U e V recebem cores diferentes. Aqui está um exemplo de um grafo e dois subgrafos em relação ao corte, né? Então aqui a gente sabe que isso aqui é o G1 e isso aqui é um G2. E o G1 ele vai ser do tipo 1 e o G2 vai ser do tipo 2. E vamos tentar entender o porquê. Porque uma coisa ok, existe uma coloração aí que tem que ser menor do que K. A gente viu que o gráfico é 4 cromático. Então, para o subgráfico tem que ser 3 colorível. Agora, toda 3 coloração deste grafo, U e V vão receber a mesma cor? Porque uma coisa é você falar que existe uma 3 coloração para este pedaço em que U e V recebem a mesma cor. Uma coisa é isso. Outra coisa é mais forte é você falar que toda 3 coloração U e V recebe a mesma cor. É a isso que se refere o tipo 1. E analogamente falando do tipo 2. Então vamos enxergar que isso aqui realmente é verdade para esse e para esse aqui. Tá, então aqui a gente está vendo uma atribuição de cores, que com 3 cores a gente consegue colorir o G1, que é esse pedaço aqui. Conseguimos então. Aqui, mas será que se U e V tivessem cores diferentes aqui, ainda eu não conseguiria ter uma 3 coloração? Então aqui a gente vê que não. Então, ó, mudei, tá vendo? Ó, aqui tem a mesma cor. Agora aqui, cores diferentes. U e V, se recebessem cores diferentes, necessariamente os dois que estão aqui têm que cada um receber cor diferente da de U e da de V. Então eu preciso ter 4 cores. Então por isso que eu não posso ter 3 coloração para esse pedaço aqui, de modo que U e V recebam cores diferentes. Então é necessário que U e V recebam a mesma cor. Para toda a 3 coloração daqui. Agora para o outro lado. Do outro lado, a gente estava falando que U e V tem sempre que receber cores diferentes. Agora, será que não tem alguma coloração? Então, primeiro de tudo, existe alguma 3 coloração aqui em que U e V recebem cores diferentes? Vamos fazer aqui. Aqui tem que ser uma cor diferente da verde, né? Porque o verde está aqui. Vou aproveitar essa mesma cor que está ali. Então, vou colocá-la aqui. Agora, essa verde pode vir aqui, né? É um verde mais claro, né? Mas vocês estão entendendo, né? Sim, sim. E, pô, nada a ver, ó. Ah, não. Ué, por que que não foi? Ah, é. Ih, ficou igual. Esse é para ser esse, né? Mas não foi.
Tá, mas vocês entenderam. Beleza? Esse verde é esse verde aqui, tá? Então, a gente conseguiu uma coloração? Sim, né? De modo que U e V recebessem a mesma cores diferentes. Agora, será que não tem nenhuma outra coloração em que U e V recebam a mesma cor? Então aqui a gente vê diretamente que não tem como, porque pensando que U e V recebessem a mesma cor, a gente sabe que este tem que receber uma cor diferente no verde, esse aqui também. Da mesma forma que este tem que receber uma cor diferente do verde, e também uma cor diferente de cada um desses dois, porque ele é de vizinho esses dois. Então aqui você vê que 4 cores são necessárias. Então não tem como. Toda coloração desta parte aqui, U e V, tem que receberem cores diferentes. Show? Show. Beleza. Tá legal. Então, a gente tem esses dois tipos, tipo um e tipo 2. Para quem trabalha com coloração, talvez a Cintia aí até, porque tem uma familiaridade um pouco maior com coloração, a gente usa muito esse termo tipo um, tipo 2, para falar de coloração total. Tem nada a ver com isso aqui, né? Coloração total é uma coloração que você atribui cores tanto aos vértices quanto às arestas. E então você quer totalmente colorir o grafo. É isso. Aqui a gente só está aproveitando o nome tipo 1, tipo 2, mas a definição tem nada a ver com isso de coloração total. Tá? Ainda se refere à coloração de vértices e esses tipos de colorações que cada componente vai ter. Beleza. Fechando parênteses, vamos então aqui falar agora do teorema de Dirac. Vocês conhecem o teorema de Dirac, né? Todo mundo conhece quando trabalha com grafos, estuda em grafos, quando fala, teorema de Dirac, o teorema de Dirac. É muito famoso. Não é esse. É o que a gente viu lá nos grafos hamiltonianos. Então, mas tem outro teorema de Dirac também, que é esse daqui, que se refere à coloração de vértices, tá? E esse teorema, ele é uma aplicação do que a gente acabou de falar aqui dos tipos de grafos, dos tipos de componentes que se formam em relação aos cortes e aqui especificamente aos grafos que sejam K-críticos e que tenham um corte de vértices com 2 vértices. E aqui é onde aparecem esses tipos de componentes que cada componente conexa vai ter. Vai ser do tipo 1, vai ser do tipo 2. Esse teorema de Dirac ele é bem interessante, ele é um pouco longo a sua demonstração, mas com ele a gente consegue facilmente demonstrar o teorema de Brooks. Então, o teorema de Brooks ainda tem um outro resultado, que é só para fechar um pouquinho as contas bonitinhas, a gente ir para o teorema de Brooks. Então, poderia até chamar esse teorema, na verdade, de um lema. Ele é um lema porque ele vai ser aplicado muito fortemente no próximo resultado. Tá? Então, vamos entender primeiro o que está escrito aqui no enunciado dele. Então, considere G um grafo que ele é K-crítico, e veja, K-crítico é uma definição que você já tem que estar sabendo bem, que é o grafo, então, que ele é K-cromático, ou seja, o menor número de cores para colorir propriamente os vértices é K, e, além disso, para qualquer subgrafo que você considere deste grafo G, o número cromático é menor do que K. Ou seja, ele é K-1 colorível, porque necessariamente para qualquer subgrafo vai admitir uma coloração de vértices com no máximo K-1 cores. Além dele ser K-crítico, ele tem um corte de vértices com 2 vértices U e V. E a gente já sabe que U e V não são vizinhos, porque da aula passada a gente sabe que se o grafo é crítico, ele não tem um corte que seja uma clique. Então, esses 2 vértices não podem induzir numa clique no grafo. Então, são 2 vértices que não são vizinhos e eles formam um corte. Dado isso, a gente tem esses 2 resultados aqui que vamos provar nessa aula. Tá? O primeiro resultado diz que G, que é esse grafo que a gente tomou, ele é a união desses 2 subgrafos, G1 e G2, de modo que G1 é do tipo 1, G2 é do tipo 2. Lembrando do que é o tipo que a gente acabou de falar. Então, se o grafo ele é K-crítico, tem e necessariamente tem esse corte com esses 2 vértices, a gente sabe então que o grafo ele é a união dessas 2 componentes
de modo que cada componente ele é do tipo específico. Então, se G1 é do tipo 1, G2 é do tipo 2. E uma outra coisa é o seguinte: se você considera essa componente que é do tipo 1, tá? E aí você adiciona a aresta entre U e V, então você está considerando agora um grafo que ele nem é subgrafo do grafo original, mas ele é daquele subgrafo, você adiciona uma aresta ali entre U e V, que é o corte, né? Entre o corte, os vértices do corte ali. Adicionou uma aresta ali entre eles, este subgrafo, ele é K-crítico. Ou seja, ele é K-cromático e para qualquer subgrafo dele, o número de cores que você vai colorir os vértices é menor do que K. É no máximo K menos 1. E outra coisa, se você olha o pedaço que é do tipo 2, tá? A componente conexa lá, da S-componente, que é do tipo 2, você sabe que o IV receberam cores diferentes. Mas, beleza. Aí você pega esses dois vértices e você identifica esses dois vértices em um único vértice. O termo de identificar eu vou apresentar melhor quando estiver provando, que eu acho que é algo que vocês nunca viram. Mas é quando você pega os dois vértices U e V ali, tem aqui U e você tem aqui V. Aí você tem um conjunto dos vizinhos de U, você tem um conjunto dos vizinhos de V. A identificação desses dois vértices é uma transformação desse grafo num outro grafo, de modo que U e V vão ser um único vértice, não vão ser mais dois vértices. E a vizinhança entre eles, a vizinhança dos dois, vai ser a união aqui da vizinhança dos dois. A vizinhança desse vértice aqui identificado. Entendeu? A vizinhança desse vértice identificado por esses dois é a união da vizinhança dos dois vértices aqui no grafo anterior. Isso que é a identificação, tá? E esse grafo que você obtém pela identificação desses dois vértices, ele é também K-crítico. Ou seja, K-cromático e o número de cores que você vai colorir é, no máximo, K menos 1. Entenderam? Entendeu o enunciado? Sim? Eu tô rindo porque eu sei que ele é longo, né? Ele diz muita coisa, certo? Eles são dois tipos de coisas, tá? Então, primeiro é o que a gente vai fazer, é o primeiro passo, e depois vamos para o segundo passo. O primeiro passo é falar que o grafo ele é obtido da união dessas duas componentes, em que cada componente é de um tipo diferente. Você tem uma componente que é necessariamente do tipo 1, você tem uma componente que necessariamente é do tipo 2, tá? Então, vamos começar por ela. Depois, com isso, a gente vai para o segundo passo, que é provar o que acontece quando você adiciona uma aresta ali entre esses dois vértices e o que acontece quando você identifica esses dois vértices num único só. E a gente quer provar que cada um desses é crítico, K crítico, sabendo que cada um aí é K menos 1 colorível, tanto o G1 quanto o G2. Então vamos para a demonstração. Primeiro passo é demonstrar então essa união aí. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que G ele é crítico, ele é K crítico. Então, cada componente que você vai ter aí em relação a esse corte o V, que é um corte que existe no grafo, ele vai ser K menos 1 colorível, porque ele é crítico. Então, vai ter necessariamente pelo menos duas componentes conexas ali, certo? E mais. Então você considera essas duas componentes conexas que existam ali, tá? GJ e GT, tá? Você sabe que elas não podem concordar o valor em nenhuma coloração em relação às cores de U e V. Por quê? Se existisse uma K menos uma coloração para cada componente
que existe ali. Então, se existe uma K-1 coloração para cá e para cá, de modo que U e V recebessem mesmo o mesmo par de cores, tanto que fosse a mesma cor, quanto que fosse cores diferentes. Não importa. Agora, se tivesse uma coloração, tá? Em que elas sempre recebessem o mesmo par de cores, ia implicar em todo o grafo ser K menos um colorível. Entenderam? Então você sabe que não pode ter duas componentes em que U e V vão sempre concordar em todas as colorações que você tiver para cada componente. Por quê? Se as duas componentes que você tem aqui, GJ, GT, U e V, recebessem o mesmo par de cores, tanto para cá quanto para lá, você conseguiria colorir todo o gráfico com K menos uma cores. Porque esse pedaço primeiro GJ é K menos um colorível. Esse pedaço aqui do GT também é K menos um colorível. E o que eles têm em comum, em relação aos vértices, é somente o U e o V. Então, se eles tivessem aí essas duas componentes, uma atribuição de cores para cada uma delas, em que U e V, nas duas, tivessem a mesma atribuição, todo o grafo poderia ser colorido com essas K menos uma cores. Por quê? Os outros vértices de GJ não atrapalham os outros vértices de GT. Eu sei que eles não são vizinhos. A única coisa em comum deles é U e V. Então, por isso que, se cada componente aqui é K menos um colorível, eu sei que elas não podem concordar. GJ, em nenhuma coloração dela, pode ter o mesmo par de cores em que o GT tem nas suas colorações. Então, com isso, eu sei que existem duas componentes, G1 e G2, tais que G1 é do tipo 1 e G2 é do tipo 2. Porque é isso que implica elas não poderem ter a mesma atribuição de pares de cores. Porque se G1 fosse do tipo 2, então G1 não seria K-1 colorível. Por quê? A gente acabou de ver ali atrás. Se você conseguisse, em alguma atribuição de cores, num tipo 1, num pedaço que é do tipo 1, atribuir cores a U e V, cores distintas, você é precisado de mais do que K menos uma cores. E da mesma forma em relação ao G2. Se você tentasse atribuir ao G2 cores A, U e V, de modo que as cores deles sejam iguais, você também não vai conseguir uma K menos uma coloração para ele. Vai ter que ser pelo menos K. Da mesma forma, então, sobre G2 ser do tipo 1. Não pode. Então, como G1 e G2 são de tipos diferentes, você sabe que a união dessas dois subgrafos é um subgrafo de G. E ele não é K-1 colorível. Por quê? Se G1 e G2 fosse subgrafo próprio de G, então G não seria K crítico. Mas olha só, antes ainda de chegar nesse argumento, vamos completar aqui. G1 união G2. Ele é um subgrafo de G e ele não é K-1 colorível. Ele não é K-1 por quê? Vocês lembram que em G1, o IV recebe a mesma cor. Tá? Em G1, o IV recebe a mesma cor. Em G2, o IV recebem cores diferentes. No grafo todo, esse U e V aqui não podem ter U ter a mesma cor de V e U ter a cor diferente de V. Não pode. Então,
Se você estiver considerando no gráfico todo agora, U e V não estão mais separados, é o mesmo vértice U, é um de um lado e um do outro. O mesmo vértice V é o vértice V de um lado, V do outro. Então, ou os dois vão receber a mesma cor, ou os dois vão receber cores diferentes. Agora, se os dois recebem a mesma cor, em relação ao primeiro pedaço, beleza. Ao G1, ao tipo 1, não afetou. Conseguiu manter com K menos uma coloração. Mas agora, em relação ao outro pedaço, você sabe que por conta daquele outro pedaço, U e V recebendo a mesma cor, vai ter que precisar de pelo menos mais uma cor. Então, por isso que a união de G1 com G2, pela identificação desses vértices U e V, ele é K colorível. Ele é maior do que K-1 colorível. É pelo menos K o número cromático dele. Por justamente você está identificando os dois vértices U de cada tipo ao mesmo vértice. Os dois vértices V de cada tipo a um único vértice. Ou você vai atribuir na coloração do todo o grafo a mesma cor aos dois, ou cores diferentes aos dois. Se você atribui cores diferentes, significa que em relação ao subgrafo do tipo 1 ali, em todo o grafo você vai precisar de pelo menos uma cor a mais. Se você atribuiu a mesma cor aos dois vértices, para aquele pedaço G1 não gerou problema, mas agora para o pedaço G2 gerou problema, então você vai precisar de mais uma cor para colorir o pedaço G2. Então todo o grafo precisa de pelo menos K cores. Então a gente sabe que a união dos dois, ele não é K-1 colorível. E agora vamos completar, dizer que G é realmente igual a essa união, é isomorfo a essa união. Ou seja, não vai ter nenhuma outra componente conexa mais do que o G1 e o G2. Não vai ter. Por quê? Porque, olha só, a gente sabe que o grafo ele é crítico. Então, para qualquer subgrafo dele, o número cromático tem que ser menor do que K. Tem que ser. Mas olha só, se a união de G1 com G2 fosse um subgrafo que não é o G, ou seja, é menor do que G ainda, se tivesse alguma outra componente, o G já não seria K crítico. Por quê? Teria um subgrafo de G, que é a união de G1 com G2, que o número cromático é pelo menos K. Então, furaria a hipótese de G ser K crítico. Então, por isso que a união de G1 com G2 é exatamente o grafo G. Não tem nada a mais, não tem nenhuma outra componente que sobra aí. E acabou aí. Tá? Perguntas? Entenderam isso aqui, gente? No grafo tem que ter essas duas tipos de componentes. É isso que está dizendo aqui. É que o grafo que ele é K-crítico e que ele tem um corte de vértice em dois vértices, ele vai ter essas duas partes. Tá? Uma parte vai ser do tipo 1, outra parte vai ser do tipo 2. E o porquê? Primeiro, o argumento aqui foi para dizer que realmente tem duas partes. Depois é para dizer que somente tem as duas partes. Para dizer que ele tem duas partes, é simples. Se as duas partes fossem do mesmo tipo, a gente quer dizer que tem duas partes e cada parte é de um tipo diferente do outro. Um é do tipo 1, outro é do tipo 2. Então, se ambas as partes fossem de um mesmo tipo, e aí, tanto faz. Se ambas as partes são do tipo 1 ou ambas as partes são do tipo 2, tudo bem. Você juntando as duas, você consegue aproveitar as K-1 cores para colorir todo o grafo. Então, por isso que tem que ter duas aí de partes, duas partes que sejam de tipos diferentes. Então, uma vai ser do tipo 1,
outra vai ser do tipo 2. Isso foi o argumento que eu falei daqui até aqui. Depois é para falar que somente tem esses dois tipos, essas duas partes. E é simples também. Primeiro a gente tem que argumentar que você juntando as duas partes, e aí é isso que está aqui, G1 união G2, esse grafo que você tem da união, que a princípio não é todo o grafo, poderia ter uma outra parte aí que eu não estou considerando? Somente nessa união, eu já sei que eu preciso ter pelo menos K cores para colorir. E esse que está escrito aqui. E o porquê para essa união eu preciso ter pelo menos K cores é justamente por conta de um tipo atrapalhar outro tipo. Se eu estou considerando uma coloração para aquela união em que U e V recebam a mesma cor, para a parte do tipo 1, beleza, consegui com K-1. Mas para a parte do tipo 2 não é beleza. Eu vou precisar ter mais uma cor, além das K-1, então, para colorir toda aquela união. Porque aquele pedaço vai demandar mais uma cor. Beleza? E aí, da mesma coisa do outro lado, caso você resolvesse dar cor diferente para U e V. O lado do tipo 1 e a precisar de mais uma cor. Show! Então, eu sei que aquela união precisa ter pelo menos K cores. Agora, o problema é qual? Bom, eu quero provar que não tem mais nada além dessa união no grafo G. Não sobrou nenhuma componente que eu não analisei. Não sobrou, só tem essas duas. E por quê? Bom, como eu acabei de argumentar, que naquela união, o número cromático dela já é pelo menos K, então eu sei que essa união não pode ser menor, ou seja, ser contido, estar contido propriamente no grafo G. Ou seja, o grafo G tem que ser exatamente isomorfo, igual àquela união ali. Porque o grafo G é K-colorível. E para todo subgrafo, seria subgrafo próprio, para todo subgrafo próprio, ele é K-1 colorível, porque é crítico. E agora, se esse pedaço fosse menor do grafo G, a união de G1 com G2, se fosse menor do que o grafo, eu sei que o grafo, então, não seria K-cromático, deveria ser maior. Mas não é por hipótese, o grafo é K-cromático. Então, eu sei que essa união realmente já é o grafo G. Bom, vocês não perguntaram, eu revi todo esse argumento de novo aqui nesses poucos minutos. Continuando, então, agora para o segundo passo, que é, segundo passo, no caso, a segunda etapa, né? Que é provar que esse grafo aqui, ele é K-crítico, e depois é provar que esse grafo aqui também é K-crítico, tá? Então, o G1 a gente sabe que é do tipo 1, e agora adicionando essa aresta daqui, eu quero provar que ele é K-crítico. Esse grafo aqui. É direto pensar nisso, porque olha só, pega o grafo H1, que ele é esse subgrafo do grafo G, que é do tipo 1, e além disso você adiciona a aresta entre U e V aí. Tá? Então, olha só, G1 é do tipo 1. Então, G1 ele é K-1 colorível e U e V recebem a mesma cor. Então, quando você tem um grafo H1, que é justamente quando você adiciona a aresta entre U e V, você sabe que U e V não vão poder receber a mesma cor, porque eles vão passar a ser vizinhos. E quando eu atribuo U e V cores diferentes para um grafo que ele é do tipo 1, eu sei que eu vou precisar mais de uma cor para colorir aquele pedaço. Então eu sei que H1 necessariamente é K cromático. Acabei de argumentar isso. E o porquê? Basta adicionar uma nova cor ao grafo e atribuir ou a U ou ao V. Rapidinho, Maria, só deixa eu terminar aqui. Tá, agora vou mostrar que ele é crítico. Beleza. Pode falar.
Professor, mas se ele é do tipo 1, eu já não estou considerando que U e V, eles teriam a mesma cor? Aham. É em G. Mas agora esse H1, ele é um novo grafo. Uhum, Ele é um novo grafo. tá. E esse novo grafo, como é que ele é? Ele é G1, então ele tem aquele pedacinho ali, que ele é do tipo 1, então sim, o e V receberiam ali em G1 a mesma cor, mas Uhum, você adicionou uma aresta entre o e V. Então, o e V não tem vão que ser. poder ter agora nesse novo grafo a mesma cor. Ah, tá. Não vão ter, porque você está colocando uma aresta entre eles. Entendeu? Uhum. Então eu teria que eu necessariamente teria uma outra cor para colorir o V ou, enfim, uma Precisa terceira ter. cor. Por exemplo, se forem antes duas cores aí, sim. É. Entendi. Mas, então, aí você poderia pensar, pô, mas por que eu vou precisar de mais um? Pô, você já tinha K-1, mas será que você não consegue aproveitar as K-1 cores? É, exatamente. Esse é o outro questionamento que eu tinha. Uhum. Tipo, reordenar as cores. Mudar ali, né? Isso. Por que que vai precisar necessariamente ter mais uma ali? É por conta de justamente você pensar o seguinte: concorda que U e V receberem cores diferentes para um pedaço que era do tipo 1 vai obrigar em ter mais do que K-1 cores? Vai ter que ter K cores? Uhum. Porque o colorindo eles com a mesma cor já teria K menos uma, certo? Isso, e é uma consequência do que a gente viu da própria definição de ser tipo 1. Uhum. É para toda K-1 cores, U e V recebem a mesma cor. Logo, se U e V recebem cores diferentes, é porque você precisa necessariamente estar utilizando K cores. Uhum. É um pouco da contrapositiva até desse argumento de falar de todo o IV, toda K-1 cores para aquele tipo de grafo, o IV recebe a mesma cor. É se o IV recebe cores diferentes, então você precisa ter mais do que K-1 cores aí. Entendeu? Entendi. Então é por isso que essa aresta dá o mesmo efeito que se não tivesse, porém, o IV recebesse em cores diferentes. Sim, porque até mesmo pro tipo 2, né? Que é quando eles recebem cores diferentes, eu tenho K menos uma cores, não é isso? Aham. É, Colorindo. tipo 2 a gente vai ver já já. Mas sim, sim. Entendeu? Uhum. Entendi. Então, é por isso que, mesmo se você pensasse, pô, por que eu vou precisar de mais uma cor? Por que eu não posso meio que redistribuir as cores ali dentro daquele pedaço? É por conta disso, você está olhando um gráfico que ele já era daquele tipo 1. Então, se o IV recebesse em cores diferentes, babou. Não pode. E é isso que você vai ter que fazer. O IV tem que receber cores diferentes, agora, não porque eu quero, mas é porque eu coloquei uma aresta entre eles. Então, eles não podem ter a mesma cor, porque a coloração é própria. Aí, na prática, o efeito é tal como eu tinha antes, de mesmo sem ter aresta, pensar em colocar cores diferentes a eles. Beleza? Então, primeiro, o que a gente fez foi garantir que H1 é K cromático. Fizemos isso. Agora, vamos garantir que ele é crítico. Para ser crítico, não é somente dizer que você consegue colorir com K cores, mas é para qualquer subgrafo deste grafo H1, o número de cores ele é no máximo K-1. É o que está faltando aqui. Vamos a ele, tá? Então, o que a gente tem que mostrar é isso, que para qualquer subgrafo de H1, este subgrafo é K-1 colorível. Então, o que seria isso, né? É você analisar para todos os subgrafos que você tem daquele grafo H1? É isso que a gente tem que fazer? Na verdade, a gente não precisa fazer isso tudo. A gente não precisa fazer isso tudo. Porque considerar qualquer subgrafo do grafo tem uma coisa muito especial que qualquer subgrafo tem em comum, subgrafo próprio, que é você pensar na remoção de uma aresta.
Então é isso que a gente vai fazer. Por quê? Qualquer subgrafo que você tome de um grafo vai ser você remover um conjunto de arestas. E se você remove um conjunto de arestas, é porque você removeu pelo menos uma aresta. Ou é remover um conjunto de vértices. Se você remove o conjunto de vértices, todas as arestas que se incidem nos vértices daquele conjunto também vão ser removidas. Então você está sempre tendo que remover a aresta. Então, por isso que é suficiente para você analisar em relação a, a todos os subconjuntos que aquele grafo vai ter, a remoção de uma aresta qualquer deste grafo. Concordam com isso? Então, para qualquer grafo que você tem de H1 após a remoção de uma aresta, você tem que conseguir argumentar que este subgrafo ele é K-1 colorível. Tudo bem? Sim? Não? Sim? Tô mudo, gente? Fala alguma coisa aí, por favor. Minha internet tá ruim, não tô podendo dizer muito, porque não deu pra ouvir tudo. Tá, Mas vou continuar então. Vou continuar então. Então, olha só. A gente tem dois casos para tratar. A gente tem que tratar as possibilidades em relação a essa aresta aqui, que você vai remover. De novo, a gente acabou de provar que esse grafo, que simplesmente é o pedaço que é do tipo 1, com a adição da aresta entre U e V, qualquer subgrafo deste H1 aqui, ele é K cromático, a gente já argumentou, e agora aqui para qualquer subgrafo dele, ele vai ser K menos um colorível. Você vai conseguir colorir com menos cores. E aí, a definição de crítico seria você analisar em todos os subgrafos. Mas todos os subgrafos, eles satisfazem uma mesma coisa, que é ter uma aresta sendo removida. Então, basta a gente analisar esse caso. Por quê? Qualquer subgrafo satisfaz ter pelo menos uma aresta sendo removida. Então, é por isso que a gente está considerando aqui a remoção de uma aresta arbitrária aí que você queira nesse grafo H1. Então, a gente tem dois casos para tratar. Um é muito mais fácil da gente analisar, que é esse daqui. É a aresta que você esteja removendo, seja a aresta UV. Acabou a história aqui, né? Porque se você está considerando a remoção de uma aresta, que é exatamente a aresta entre U e V, que foi a que você acabou de adicionar, você tem, de fato, o grafo tipo 1, que é o G1, o grafo tipo 1 do grafo G, daquele que tem um tipo 1 e tipo 2, que é K-1 colorível. Então, o G1 é subgrafo próprio do grafo G, e G ele é K crítico. Então, G1 ele é K-1 colorível. Então, acabou a história, está provado aí. Entendeu? Mas aqui foi uma escolha meio roubada, né? Mas tudo bem. É um caso de escolha de aresta a ser removida desse grafo H1. Pode ser que tenha sido aquela aresta ali. Beleza? Se foi, o que sobrou é a própria parte do grafo que é K-1 colorível. Agora, vamos para o caso que aí sim é o que pode ser também que aconteça, é você escolher alguma aresta desse pedaço H1, que, de novo, é a parte que é G1, que é do tipo 1, com a aresta UV, que não está nem em G essa aresta UV. Não está em G. Mas você adicionou ela aí e está olhando no grafo novo. Tá? Mas agora, esse grafo aí, você escolheu remover uma aresta que não é aresta UV. Ou seja, ela é uma aresta de G1. Então, olha só que coisa. Agora a gente tem que pensar na parte G2 associada a esse grafo pela remoção dessa aresta que você escolheu arbitrária aí, que não é UV. Tá? Então, em qualquer K-1 coloração de G
pela remoção dessa aresta. E o que é G? Note que esse é o grafo inicial que você tem. Tem um G1 e tem um G2. Sem essa aresta é também sem a aresta UV. Porque o V não pertencia a G. O V você adicionou agora. Tá? O V não, a aresta UV não pertencia a G. Não tinha lá. O que eu estou olhando é o seguinte: é o grafo todo com a remoção dessa aresta é que eu sei que ela está em H1 e ela não é aresta UV. Tá? Então, eu sei que no grafo G, sem essa aresta, o grafo que sobra é K menos 1 colorível e os vértices U e V recebem cores diferentes. Por quê? Porque G2 ele é do tipo 2 e G2 ele é um subgrafo de G menos essa aresta. Então, U e V vão receber cores diferentes e aquele pedaço que você estava olhando aqui em G1, sem essa aresta, U e V vão receber cores diferentes, mesmo tendo aresta entre eles ou não, mas isso não importa, porque em G, menos essa aresta que você escolheu remover, que não é o IV que está em G1, ele é K-1 colorível, porque ele é um subgrafo de G sem aquela aresta, ok? E G2 é um subgrafo desse G sem aquela aresta. E G2, U e V recebem cores diferentes. Entenderam? Então, as cores de U e V em G sem essa aresta que estava aqui em G1 também podem ser consideradas em H1 sem aquela aresta, porque as cores que o IV receberam já foram diferentes por conta de G2. Então, com isso, H1 sem uma aresta aqui é K-1 colorível. Tá? Alguma pergunta? Deixa eu abrir a porta ali que a gata quer entrar. Pera aí. Então, vê como uma atribuição de cores que G2 vai ter, vai afetar nesse pedaço aí, que inclusive é outro grafo, é H1, né? Mas por quê? A coloração que você vai ter para o grafo todo G, você sabe que o IV vão receber cores diferentes. Ou não, né? Mas G2, eles recebem cores diferentes. E G2, ele é um subgrafo de G após a remoção dessa aresta E que a gente escolheu ter. Então, a atribuição de cores que U e V receberam por conta de G2 vai ser diferente. O que vai impactar em H1, eles também receberem cores diferentes e ainda assim manter a K-1 coloração, porque o grafo ele é K-crítico. Então, qualquer subgrafo de G, e por exemplo, esse G menos E, onde esse E está dentro de G1, ele é um subgrafo de G, então ele também é K-1 colorível. Entendeu? Essa aqui é a parte que implica você adicionar a aresta entre U e V e olhar a parte que corresponda ao grafo ser do tipo 1. Então, se você considera o grafo em que você está tomando a parte tipo 1 dele, que é o G1, e adicionar esta entre U e V,
você sabe que esse gráfico que você formou, ele é K crítico. Agora, vamos olhar o outro caso, que é quando você está olhando, então, o gráfico G2, e o G2 você sabe que ele é K menos 1 colorível, G2 é K menos 1 colorível, U e V recebem cores diferentes, tá? Agora, em U e V, você junta os dois vértices em um único vértice. A vizinhança de U e a vizinhança de V, a união dessas vizinhanças vai ser exatamente a vizinhança desse vértice novo, tá? E aí você toma esse grafo todo aí, dessa parte 2 aí, tá? E a gente quer provar que ele também é K crítico. O argumento, ele é análogo. Eu poderia até pular e vocês conseguiriam fazer, pelo menos com essa mesma ideia que a gente fez no outro, a gente aproveitaria para cá. Mas vamos provar isso aqui, tá? Que a gente quer provar, então, que este grafo aqui, ele é K cromático e, para qualquer subgrafo dele, estes subgrafos são K-1 colorível. E aí, vamos lá, tá? Então, bom, G2 sem esses dois vértices, tá? Então, pensa no que tem ali. O G2 ele é um gráfico que é do tipo 2, né? U e V recebem cores diferentes, tá? Mas o G2, ele é K-1 colorível, beleza? Então tá, o G2 sem esses dois vértices é K-1 colorível também, porque você está olhando um pedaço menor, né? Então você consegue uma coloração com no máximo K-1 cores, tá? Então tá. Aí você pega para todos os vértices que restam aí, que é o G2, você só não está querendo colorir aqui U e V. Até porque U e V vão estar identificados, nem vai ser mais dois vértices. Isso aqui vai ser agora um único vértice. Mas o que importa é, todos os outros vértices vão receber as mesmas K-1 cores que já receberiam em G2. Então você consegue colorir aquele pedaço de G2. Por enquanto, ainda não está olhando U e V, somente os outros, com K-1. Porque já conseguia antes, consegue agora também. Agora, só falta colorir esse novo vértice. Esse novo vértice é aquele em que você pega U e V e junta num só, tá? E para ele, você vai adicionar uma nova cor para o vértice associado à identificação de U e V por esse novo grafo aqui. Então, a gente está usando aqui K cores, porque a gente utilizou K-1 cores para colorir todo aquele... que aqui tem U, aqui tem V. U, V. Aqui tem todos os outros vértices do tipo 2, que formam isso aqui todo o tipo 2. Tem todos esses vértices aí, tá? O que a gente está dizendo é o seguinte, utiliza K-1 cores aqui para esse pedaço. Esses dois aqui vão estar identificados num único vértice. Isso aqui vai ser o novo vértice, UV. E aqui, todas as K-1 cores, você vai continuar tendo, não vai ser afetado. Agora, para esse daqui, você atribui uma nova cor. E aí, de K-1, você utiliza mais uma cor, K cores, para colorir todo esse pedaço. Agora, a gente quer provar que K realmente é o menor número de cores que eu posso utilizar para colorir aqui. Beleza? E como é que a gente prova isso? É bem parecido com o que a gente fez no caso passado, no item do slide anterior. Porque, olha só, pensa que não, vamos tentar aproveitar essas mesmas K-1 cores aqui para colorir esse vértice que está aqui. Vocês enxergam que o efeito disso seria o vértice U e o vértice V anteriormente terem recebido a mesma cor que alguma cor dessa que está aqui dentro? Porque é isso que está acontecendo, se você querer tomar alguma cor que está aqui e jogar para cá, para esse novo vértice. Então, você estaria dizendo que essa mesma cor que está aqui fora,
ela pode ser aplicada tanto aqui quanto aqui. Então você conseguiria ter uma K menos uma cores para eles. Para o grafo anterior, mas você não tem. Certo? Não, na verdade você tem uma K menos uma cores, né? Mas você conseguiria aqui manter essa K menos uma cores, dado que U e V recebam a mesma cor. E isso você não pode. Se você pegasse uma cor aqui e atribuísse aos dois, que é esse o efeito que tem U e V receber uma cor única, é porque U e V aqui teriam recebido uma mesma cor. Uma mesma cor que foi utilizada aqui anteriormente, nesse pedaço que sobrou. Porém, isso daí acarretaria você conseguir colorir com K menos uma cores esse pedaço, de modo que U e V recebam a mesma cor. E isso você não tem. Se U e V recebem a mesma cor, então você precisa ter K cores. E é o mesmo efeito que você tem quando você adiciona uma nova cor aqui para esse novo vértice aqui que você tem pela identificação desses dois. Tá? Então você sabe que K cores é o número cromático desse grafo aí. E aqui, ó, voltando, como a união da vizinhança de U com V é um subgrafo de G2 e é K-1 colorível, a nova cor de G2, né, que você está utilizando ali para colorir U e V será usada somente para aquele vértice identificado para U e V. Então, esse grafo G2, pela identificação de UV, ele é K cromático. Não vai ter cor aí que se repita vizinho ao UV, porque é uma cor nova que você está atribuindo a UV. E mais, não você não pode aproveitar alguma cor que você já utilizou antes para colorir ali aquele vértice UV, que agora é um vértice UV, porque o efeito disso seria o mesmo de U e V anteriormente terem recebido uma mesma cor, porém, como é do tipo 2, você não pode ter U e V recebendo a mesma cor e você manter a K menos uma coloração. Você não pode. Então, beleza. Esse G2 ele é K cromático. Tá? O efeito aqui, em termos de exemplo, é como esse daqui, né? Essa identificação virou um vértice, a vizinhança se torna a união. Veja que as cores que você utilizou aqui, você vai continuar utilizando aqui. E agora uma nova cor, que não aparecia aqui, você vai usar para colorir o IV. E de novo, repetindo, se você quisesse usar alguma cor que já foi utilizada aqui para colorir esse vértice, ia dar ruim, porque o efeito seria tanto U quanto V receberem a mesma cor que está aqui. E você não pode manter as câmeras de colorações aqui com esses dois recebendo a mesma cor. Tá? Então, esse aqui é o efeito em termos da K-coloração para esse G2 identificado U e V. Bom, agora seja H2 esse pedaço, né? Esse grafo daqui. Isso aqui é o H2. Você identificou o V, esse é o H2. Tá? Resta mostrar, então, que para qualquer remoção de aresta, igual a gente viu no caso passado, isso aqui é bem rápido, bem análogo. Para qualquer remoção de aresta, H2 menos essa aresta, o que sobra, né? É K-1 colorível. E aí, vamos lá. Olha só. A gente sabe que G1, ele é subgrafo. Olha só, aqui a gente está olhando a mesma coisa. A justificativa em relação a esse pedaço aqui, no caso, esse pedaço aqui, é exatamente análogo ao que a gente fez no caso passado. No caso passado, a gente justificou a parte G1 justamente pelo G2. Aqui a gente está fazendo o contrário. A gente está justificando essa parte G2 aqui, claro, pela identificação desses vértices, juntamente olhando a outra parte, porque na outra parte a gente sabe que o IV recebe a mesma cor. Então, olha só. Bom, G1, ele é subgrafo de G pela remoção dessa aresta que você escolhe remover aqui. Tá?
Então é o seguinte, escolhe remover uma aresta qualquer aí, tá? Você sabe que G1, que é o que tinha do lado de cá, né? É o que tinha do lado de cá. Isso aqui. Ele é subgrafo desse daqui, que é todo o grafo após você remover uma aresta que está aqui. Ele é, tá? Beleza? Como o G ele é K crítico, então G menos essa aresta, ele tem uma K menos uma coloração. Ele tem uma K menos uma coloração. E como o G1 ele é subgrafo, que de novo, acabei de falar aqui, desse G menos E, em qualquer K menos uma coloração de G menos E, U e V precisam ter a mesma cor, por conta de G1. O efeito dessa mesma cor é exatamente o que a gente vai conseguir fazer aqui, porque olha só. Então, podemos usar essa mesma cor na K menos uma coloração de G menos E, e é, de novo, é uma aresta que está aqui dentro, com as cores restritas aos vértices de G2 menos E. Então, as mesmas cores que você tinha aqui, você vai continuar tendo. Identificar os vértices U e V que vão receber a mesma cor por conta de G1, que eles recebem a mesma cor. Então, a coloração que você der em G1, você vai conseguir aproveitar aquela cor que você deu para U e V para atribuir aqui a esse vértice UV. Por conta justamente dele fazer parte desse grafo G pela remoção de uma aresta que você escolhe ter daqui desse pedaço G2. Isso acaba essa demonstração, tá? Vou adiante. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, tá? Não seja agora, que seja depois, me perguntem, tá? Para que a gente está tendo todo esse trabalho aqui? Para aplicar de um jeito bem simples aqui. Porque olha só, olha o corolário dele. Seja G um grafo K crítico com um corte de vértices UV. Ou seja, ele é um grafo que ele atende à hipótese do teorema anterior, do lema de Dirac lá. Então a gente tem que, olha só, a soma dos graus de U e V é 3K menos 5. É isso que a gente quer provar. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma aplicação bem direta desses tipos de subgrafos que a gente tem no lema anterior, tá? E o que a gente quer é falar algo sobre a soma dos graus desses vértices no grafo G. Isso daqui a gente vai aplicar num próximo resultado, tá? E vamos chegar lá. Olha só. Seja G1 essa componente que seja do tipo 1 e G2 a componente que seja do tipo 2. Ou seja, pelo teorema anterior, a gente sabe que tem. A gente sabe que G é separado em G1 e G2. G1 é do tipo 1, G2 é do tipo 2. A gente sabe que tem porque o grafo ele é K crítico e ele tem esse corte de vértices com dois vértices UV. Tá? Agora, vamos considerar esse grafo H1, que é o pedaço tipo 1 com a adição da aresta UV. E o grafo H2, que é o grafo G2, que é do tipo 2, pela identificação dos vértices UV. E vamos contar os graus deles, porque olha só, H1 e H2 são K críticos, a gente acabou de provar isso. Ambos são K críticos. Isso aqui é K crítico, isto daqui é K crítico. Acabei de provar isso. Pelo teorema da aula passada, a gente sabe se o grafo ele é K crítico, então o deltinha do grafo é pelo menos K menos 1. Então, beleza? A gente tem que o grau de U nessa parte H1 é pelo menos K menos 1. Porque ele tem um grau pelo menos igual ao deltinha.
U, ele é um vértice que pertence a essa parte H1, que é crítico. Mesma coisa em relação ao V. Também o grau dele é pelo menos K menos 1. Então, K menos 1 mais K menos 1, 2K menos 2. Então, a soma dos seus graus é pelo menos K menos 2. Agora, vamos olhar W, que é justamente considerando esse vértice que a gente identifica por U e V, virou um vértice, vamos chamar ele de W, só para simplificar. Em H2 ele é um grafo que ele é K-crítico. Então, para qualquer vértice ali dentro dele, o grau mínimo é pelo menos K menos 1. Então, em particular, para esse W também é maior ou igual a K menos 1. Agora, olha só. Como em G1 os vértices U e V são os mesmos que eles têm em H1 menos 1, porque, veja, em H1, a gente está contando aqui ele ter grau K menos 1, mas tem uma aresta nova ali, né? Então, em G1, o grau dele é exatamente o grau dele que ele tinha em G1, em H1. Então, vou voltar. Em H1, o grau DU é o grau que ele tem em G1 mais 1 por conta dessa aresta. Porque você está adicionando uma aresta ali. A mesma coisa em relação a V. É o grau que tem em V em H1. É qual? É o grau que o V tem em G1 mais 1. Então, em G1, você tem a soma dos graus de U com V de que forma? É o grau que U tem em H1 menos 1, por conta dessa aresta UV que você está contando a mais aqui. Então, em G1, é o grau que ele tem em H1 menos 1. Porque vocês lembram? H1, ele é o grafo G1, o V não é vizinho, mas você vai adicionar a aresta UV. Então, vai somar em uma unidade o grau tanto do U quanto do V. Como você está somando o grau em uma unidade, tanto no U quanto em V, isso em H1, em G1, é a soma deles, 2K menos 2. Sim? Porque você tem que tirar essa aresta UV. Quando você remove essa aresta UV, ela perde uma unidade no grau do U, ela perde uma unidade no grau de V. Isso em G1. Então, a soma deles dá pelo menos 2K menos 4. Agora, vamos olhar a relação de U e V em H2. Por quê? A soma do grau de U com o grau de V em G2 é pelo menos K menos 1. Por quê? Porque W tem grau pelo menos K menos 1. E se vocês lembrarem bem, aqui está U, aqui está V. Aqui você tem os vizinhos de U, aqui você tem os vizinhos de V. Quando você identifica os dois num único vértice, você tem como os vizinhos desse vértice? É a soma do grau desse com o grau desse. Certo? Tá certo isso? Pode, inclusive, caso esse aqui venha para o mesmo cara, esse aqui vai para o mesmo cara aqui, os dois vão para o mesmo cara. Beleza? Então, a gente estaria meio que perdendo, né, essa duplicidade. Mas não tem problema, porque o que eu estou fazendo é o caminho daqui para cá. Aqui, eu sei que é pelo menos K menos 1. Eu sei que aqui é pelo menos K menos 1. Então, aqui também vai ser pelo menos K menos 1. Pode até ser que seja mais. Não tem problema. Mas é pelo menos K menos 1. Então, eu sei que a soma deles é pelo menos K menos 1. Porque aqui é pelo menos K menos 1 na identificação. Então, no grafo original, em que você tem U e V separados, vai dar pelo menos esse valor. Pode até ser que seja mais. Mas, beleza. É pelo menos K menos 1. Tá? E daí, né? O que eu quero com isso?
Tá, então por quê? Porque H2 é K crítico, IV são identificados UV, e o grau do novo vértice deve ser pelo menos K-1. Beleza, isso é o que justifica esse K-1 que eu acabei de identificar aqui no exemplo. Agora vamos somar tudo, porque o que eu quero saber é a soma dos graus de U com os graus de V. É isso que eu quero. Então, a soma de U, o grau de U é o grau de U que ele tem na parte de G1 mais o grau que ele tem na parte de G2. O grau de V é o grau que ele tem em G1 mais o grau que ele tem em G2. Está tudo aqui, ó, G1, G1, aqui, ó, G2, G2. Então é só somar todo mundo. Só. Então, somando isso daqui com isso daqui e somando isso daqui com isso daqui, soma todo mundo. Então você vai ter o quê? 2K menos 4 mais K menos 1. Pelo menos essa soma. O que dá 2K mais K, 3K menos 4 menos 1, menos 5. Então, está aí o resultado de que a soma dos graus desses dois vértices é pelo menos 3K mais 5. Vocês podem perguntar, pô, para que isso? Por que eu quero saber que a soma deles é pelo menos 3K mais 5? E vocês vão ver a seguir. Porque, olha só, aquele teorema de Dirac foi longo, né? Foi um monte de coisa e tal, mas só foi para provar isso daqui. Porque veja como ele foi importante para a gente conseguir saber contar bem as coisas dos graus. Agora vamos continuar. E aqui sim vamos entrar no teorema de Brooks. Porque o grande intuito do teorema de Dirac é aplicar ele no teorema de Brooks. É isso que vai vir a seguir. E esse resultado aqui a gente vai usar logo no início para um primeiro caso rapidinho. Que vai ser o seguinte. Vamos primeiro entender o teorema de Brooks. Tá? Se G é um grafo conexo que não é um ciclo ímpar e nem é um grafo completo. Ou seja, para ser o grafo que esse teorema seja satisfeito, não pode ser grafo completo, não pode ser ciclo ímpar. Tá? Até porque se você for olhar bem, grafo completo, qual é o número cromático dele? É delta mais 1. Né? Ciclo ímpar, qual é o número cromático dele? A gente sabe que ciclo ímpar precisa ter três cores. Também é deltão mais 1, porque ciclo, o deltão é 2. Né? O grafo completo, você tem lá o deltão lá associado, que é o número de vértices menos 1. E para o grafo completo, você precisa ter uma cor para cada vértice. Então, você precisa ter N cores, sendo que o deltão é N menos 1. Então, você precisa ter deltão mais 1. No grafo ciclo ímpar, você precisa ter 3 cores e o deltão é igual a 2. Então, está fora daí da hipótese desse teorema de Brooks. Mas se o grafo não é nada dessas duas coisas, deltão cores são suficientes. A gente consegue uma coloração com deltão aí. Coloração de vértices com deltão. Tá? Então, vamos aqui aos casos. Então, vamos supor, sem perda de generalidade, que G ele é K crítico. Tá? Então, é a primeira hipótese que a gente impõe aí. O G é crítico. Ele é K crítico. E o que a gente quer provar é que K é menor ou igual do que o deltão. Mas, olha só, por que a gente pode supor o grafo ser K crítico? Uma primeira coisa que você tem que se perguntar é disso. Então, por quê? Se não fosse K crítico, então G teria um subgrafo que também é K cromático, porque isso é o que quer dizer o grafo não ser K crítico, é ele ter, ok, o menor número de cores para colorir é K, porém, ele tem um subgrafo ali que ele continua com o mesmo número de cores K. E aí, beleza. Se esse subgrafo continua com K, analisa nele. Ele é K crítico? Se for, já está na hipótese do meu problema. Por quê? É suficiente você analisar para esse subgrafo, que aí talvez ele seja K crítico. Porque é o mesmo K do grafo original. Então, você analisando o seu teorema em relação a esse subgrafo, você vai manter o K do grafo original. Então, se você provou que é no máximo deltão, você vai ter provado que para o grafo original também é no máximo deltão. Agora, bom, então se H é K crítico, como H possui o mesmo número cromático de G, então é suficiente você analisar em H. Agora, caso contrário, caso não seja H um K crítico, caso H não seja K crítico, ou seja,
ele tem um subgrafo que possui o mesmo número de cores K. Então, você faz esse mesmo tipo de análise para esse subgrafo de H. E por transitividade, você vai ter provado que o seu grafo G satisfaz a sua restrição quando você estiver olhando um subgrafo que seja crítico. Então, por isso que é suficiente você supor, sem perda de generalidade, G ser K crítico. Por que eu estou falando disso, dessa hipótese nova que eu estou impondo aqui, né? Dessa suposição dele ser crítico, para justamente conseguir juntar todos os resultados que eu vim fazendo desde a aula passada, porque a grande parte foi disso, dessa hipótese do grafo ser crítico. E aí, beleza. Então, a gente sabe que se o grafo é crítico, porque é isso que a gente está olhando aqui, ele é crítico, então ele é um bloco. Porque a gente sabe se o grafo é crítico, ele não tem articulação, ele não tem um conjunto de corte de vértices que seja uma clique. Então, ele todo já é um bloco, porque não pode ter uma articulação. Vamos analisar os casos em relação justamente ao número cromático e a sua relação com o conjunto de corte. Porque, olha só, vamos lá. Se K for igual a 1, beleza? Então, G é completo. Ou seja, K aqui, perdão, não é o número cromático. K aqui, ele é o corte, o número de vértices que você precisa remover para poder desconectar. Tá? Então, se fosse igual a 1, o G é completo e a gente não considera nada aqui. Beleza? Agora, se G ele é igual a 2, a gente sabe que G ele é bipartido. Perdão, eu estava falando em conjunto de corte? Não, desculpa. Vamos voltar tudo aqui. Aqui eu estou analisando em relação ao número cromático. Beleza? Número cromático. Tá? Então, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3 e assim por diante. Beleza? Ele, no caso, K crítico, né? É isso que a gente está olhando. Então, o grafo ele é um crítico. Tá? Um grafo ser um crítico quer dizer que o grafo ele é completo e é um grafo trivial, a gente nem precisa considerar porque está fora da hipótese. Ele é 2 crítico, o grafo ele é bipartido. A gente provou isso na aula passada, certo? E o deltão é maior ou igual do que 2. Tá claro isso? Uhum, sim. Porque, então, eu quero provar que o número cromático, né? O número cromático, ele vai ser 2 aqui, vai implicar ele ser menor ou igual do que o deltão. Então, é o caso em que ele é considerado. Beleza? Então, K igual a 3, ele é 3 crítico. A gente também viu na aula passada. Ser 3 crítico, então, é ciclo ímpar. Está fora da hipótese. A gente não está considerando aqui o grafo ser ciclo ímpar. Beleza? Então, vimos na aula passada, né, que os grafos 2 críticos são os bipartidos, que no caso, inclusive, é o K2, né? Aqui, no caso agora, Perdão. É ser o K3, 3 crítico. Ser 3 crítico é ciclo ímpar e ciclo ímpar está fora aqui da hipótese. Então, vamos aqui analisar agora K crítico para K maior ou igual do que 4. Então, vamos separar em 2 casos, certo? Você pode ter um caso em que você tem um corte de vértices de tamanho 2, certo? Então, veja, ele é um grafo K crítico para K maior ou igual do que 4, tá? E a gente está analisando esse caso em que tenha um corte de vértices de tamanho 2, e a gente sabe que eles não são vizinhos. Os V não são vizinhos por conta dele ser crítico, não tem clique lá como corte. Beleza? Depois a gente vai analisar o caso em que o corte de vértice seja maior do que 2. Então, sendo igual a 2 esse corte de vértices, a gente acabou de provar
que a soma dos graus desses dois vértices é maior ou igual do que 3K menos 5. A gente acabou de provar isso no slide anterior. Então, aqui está a aplicação dele, e, na verdade, é aqui que está a aplicação do lema de Dirac. É só aqui. É uma demonstração enorme para provar, para utilizar num pedacinho muito pequenininho, mas é justificado justamente por aquele passo a passo todo. Bom, a gente sabe que o grau de U mais o grau de V é limitado superiormente pelo dobro do deltão, né? Tá claro isso? O grau de um vértice é menor ou igual do que o deltão. O grau do outro vértice é menor ou igual do que o deltão. Então, a soma dos graus desses dois vértices é menor ou igual do que 2 deltão, que é maior ou igual a essa soma aqui a 3K menos 5 por conta do resultado anterior. Então, vamos juntar essas coisas. 3K menos 5 é maior ou igual do que 2K menos 1. Por quê? 3K menos 5 é igual a 2K menos 1 mais K menos 4. A gente sabe que K é maior ou igual do que 4. Então, esse resultado aqui, necessariamente, ele é maior ou igual do que 0. Então, esse valor, necessariamente, é maior ou igual a 2K mais 1. Agora, isso daqui só aparece também para isso, porque olha só aqui. Então, a gente já sabe que, por conta dessa desigualdade, o K é menor ou igual do que deltão. Então, a gente já tem esse caso aqui provado. E o porquê que, com essa desigualdade, 2 deltão maior ou igual do que 2K menos 1, então K é menor ou igual do que deltão. Por conta disso, olha só. 2 deltão é maior ou igual do que 2K menos 1. Então, passando dividindo, né? Deltão é maior ou igual do que K menos meio. Então, o deltão é maior ou igual do que K menos meio. Então, você está tirando alguma coisa daí, né? Mas veja que deltão, isso daqui, ele tem que ser inteiro. Então, não posso ter aqui um valor menor, um valor quebrado. Então, por isso que a gente põe um para cima. Então, como o deltão ele tem que ser inteiro, ele tem que ser maior do que esse negócio aqui. Entendeu? Porque esse daqui é K vírgula alguma coisa, né? K mais meio. Perdão, é K menos meio, né? É K menos alguma coisa. É um K menos meio. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que ter o deltão é maior ou igual do que isso, então tem que ser maior igual do que o K. Porque eu não posso ter uma parte quebrada. Eu não posso falar que é deltão menos 1, porque não é maior ou igual do que... Não é deltão menos 1. É deltão menos meio. E não, ainda tem uma parte aí que tem que ficar maior. Então, por isso que você tem que subir esse limite. Entendeu? Então, aqui está provado esse caso, que é, então, deltão maior ou igual do que K, que é como a gente queria aqui. Esse K é o número cromático, né? E ele é K crítico, então, por isso que o Q de G ele é igual a K. Deltão é maior ou igual do que K. E agora vamos provar o outro caso que resta, que é justamente em relação ao corte ser maior do que 2. Você sabe que não tem corte de tamanho 1. O que a gente está olhando aqui agora foi o corte de tamanho 2. Caso tenha, a gente acabou de provar aqui. Agora, se não tiver esse corte de tamanho 2, pode ser. E aí, vamos analisar então se G não tem um corte nesses dois vértices UV. Tá? Então, considere, a gente sabe que não tem um corte de tamanho 2, então o gráfico tem que ser 3 conexo. Tem que precisar de pelo menos 3 vértices para que a sua remoção torne o grafo desconexo, ou seja, que aumente o número de componentes conexos. Tá? Então, você sabe também que existe aqui um caminho com 3 vértices induzido nesse grafo. Por quê? O grafo não é o grafo completo. Porque está fora da hipótese o grafo completo. Se não é o grafo completo, tem um par de vértices aí que eles não são vizinhos. Tá? E aí você considera um P3. Considera que tem um vértice aí, por justamente você precisar ter pelo menos 3 vértices para você remover, você também consegue provar que vai ter um caminho de tamanho 3, um caminho com 3 vértices aí. Então, o VW é um caminho que tem naquele grafo.
tá? E aí você sabe o quê? Bom, U e W, eles não são vizinhos. Então veja que por eles não serem vizinhos, eles podem ter a mesma cor. E é isso que a gente vai conseguir garantir nessa ordenação e atribuição de cores aos vértices do grafo. Assim como a gente provou na aula passada um procedimento linear para você organizar os seus vértices e atribuir uma das deltão mais uma cores para todos os vértices que tem ali, você vai conseguir, neste caso, atribuir uma deltão cores para cada um dos vértices que você vai ter ali, simplesmente porque você tem U e W que não são vizinhos. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Ordene os vértices de V1 até Vn. E só toma cuidado com isso. Ó, aqui é um P3, então você tem U, V e W. U, V e W. Na sua ordenação, V1 é o U. O W é o V2. Então, V2 é o cara que vai vir logo a seguir do U, nessa ordem aqui. Então, aqui tem o U, aqui tem o W, e o último vértice aqui é o vértice V. Então, olha só, o V, ele é vizinho ao U, ele também é vizinho ao W. Então, é como se fosse assim, aqui está o V, e aqui ele está vizinho tanto ao U quanto ao W. Ele é vizinho, mas um monte aqui pode ser, não tem problema, tá? Mas isso é o que mais importa para a gente, tá? Os outros vértices, ou seja, do V3 até o Vn-1, você vai simplesmente colocar, tá? De modo que cada vértice que apareça, VI, ele seja adjacente a um VJ, em que VJ, o J apareça depois do I. Então, aqui vai estar um I, certo? Aqui vai estar um J. Então, um vértice que vai estar aqui, necessariamente, ele é vértice de algum outro que está aqui. Da mesma forma, se eu estou colocando um vértice que está aqui, é porque ele já foi vizinho a algum que está aqui eventualmente. Certo? Aqui, igual aqui, ó, U. Ele é vizinho a algum vértice que está do lado de cá. Ele é vizinho a esse. Ele é vizinho também ao V. Pode ser vizinho a algum outro que está por aqui. E assim vai para os demais. Então, olha só. Atribui a cor 1, você tem deltão cores para você colorir agora. Qual é a garantia que a gente vai conseguir colorir com deltão cores? É a seguinte. Atribui a cor 1 tanto ao U quanto ao W. E você pode, porque os dois não são vizinhos. Eles podem receber a mesma cor U. 1. Então, olha só. Bom, na hora de atribuir as cores para os vértices que estão a seguir, né? Exceto o último, tá? Exceto o último, mas para esses vértices que estão aqui, olha só como a gente consegue utilizar no máximo deltão mais uma cores ali. Porque, olha só, do máximo deltão cores, perdão. Por quê? No máximo deltão mais um vizinhos deles já foram coloridos. Então, todo vértice, quando eu estiver olhando nessa ordenação, eu sei que algum anterior que era vizinho a ele já foi colorido. Então, quando eu chegar nele, eu sei também que ele tem ainda, eventualmente, mais uma cor para frente, porque é isso que implica você estar um vizinho mais à frente naquela ordem. Porque isso aqui, ele é adjacente a algum VJ, onde o J está lá na frente. Então, eu sei que do meu grau, no máximo, o deltão mais um já foi utilizado, já foi colorido. Então, eu consigo utilizar uma nova cor para o próprio vértice que eu estiver olhando, onde eu estiver passando. Certo? Então, vai existir uma das deltão cores para ser atribuída a esse VI especificamente onde você estiver. Porque você já passou por, no máximo, aí os deltão menos um vizinhos dele. Tá? Agora, o ponto é, na hora de colorir esse último vértice, que foi justamente em relação a esse P3, você sabe que em relação aos seus vizinhos, que é no máximo o deltão vizinhos que ele tem, uma cor
foi utilizada 2 vezes. Por quê? Você utilizou a cor 1 para colorir tanto o U quanto o W. Você utilizou uma mesma cor para colorir 2 vizinhos desse V. Então, também sobrou uma cor ali dentre essas delton cores para colorir esse vértice. Porque você não utilizou todas as cores para colorir os seus vizinhos. Então, sobrou uma, pelo menos, para ele ali. Tá? Bom, e acabou aí o teorema de Brooks. Beleza? Então, veja que ele se separa em 2 partes, basicamente. Na verdade, em 3 partes, né? A gente está analisando aqui em relação ao número cromático, então tem coisas que eu poderia até ter passado adiante, por exemplo, aqui K igual a 1, né? Mas, por completude, a gente está olhando todos os tipos de número cromático que o gráfico pode ter. Tá? E o que mais importa, né? Porque é o que faz sentido para a gente aqui dentro dessa hipótese, é em relação a esse K ser maior ou igual do que 3, porque maior igual do que 4, perdão. E como é crítico, né? Então a gente analisa esses 2 casos, considerando o lema anterior, que é de ter um corte de tamanho 2, ou não, que é ter um corte de tamanho maior do que 3. E nisso a gente consegue, nesse segundo caso, garantir uma sequência de atribuição de cores muito similar ao que a gente viu na aula passada, sendo que lá a gente se deu ao luxo de utilizar deltão mais 1. Aqui com deltão é suficiente para a gente conseguir atribuir a cores a eles. Quando a gente está no caso de ter um corte de tamanho 2, a gente utiliza o lema anterior em relação à soma dos graus, e essa soma dos graus eu consigo dar um limitante em relação ao deltão, que é simplesmente o que está aqui, e conseguir garantir, então, essa relação com o K e o deltão. Beleza? Então, acabou aí. Desculpa segurar vocês até agora. Beleza? Estudem isso. Na próxima aula eu já vou falar de grafos planares e a gente continua aí o curso. Tá? Qualquer pergunta, vocês mandem mensagem. Beleza? Beleza. Agora é só planaridade, né, Luiz? Isso. Só grafos planares que a gente vai ver. Show. Tá bom? Beleza. Então tá. Vou encerrar aqui. E é isso aí, gente. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.